Olá, dando sequência ao estudo aprofundado do Apocalipse, hoje vamos estudar a última parte da quarta sessão paralela do livro do Apocalipse. Essa sessão compreende os capítulos 12 até o 14. No capítulo 12 nós vimos o dragão, Satanás, perseguindo a mulher que estava grávida de um filho varão, e que então essa mulher seria perseguida. Ela representa o povo de Deus de todos os tempos. E na segunda parte, no capítulo 13, nós vimos ali então os aliados do dragão. Vimos o anticristo, que é a besta que emerge do mar, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Vimos também o sinal, o número da besta, que é 666. E falamos que na história muitos tentaram colocar esse número 666 associado a algum personagem da história desses malévolos, né, que poderiam ser o anticristo. Pensava-se lá nos primórdios que Nero era o anticristo, o grande perseguidor terrível da igreja. E eles tinham, existe um método chamado gematria, que é uma mistura de letras do alfabeto com números. E eles arranjando essas letras com os números, e eles viram que César Nero, ou seja, cada letra tem um número, um valor numérico, e que César Nero, fazendo essa composição de letras e números, dava justamente 666. Fizeram isso também com Adolf Hitler e afirmavam que também dava esse número 666. Então, essa gematria é mais uma questão de curiosidade, para que você tenha essa informação. Mas não é essa a nossa perspectiva, o nosso objetivo, tentar entrar nesses pormenores, nesses detalhes mais de curiosidade. Falamos que sim, haverá a marca que a besta imprimirá. Em quem? Naqueles que pertencem a ele, naqueles que não reconhecem a Deus, que não reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus e Senhor dos senhores. E por outro lado, nós temos aqueles que estão marcados por Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que pertencem a Deus. Chegamos aqui à sessão, então, no seu final, no capítulo 14, que começa com os redimidos nos céus. É interessante que em todas as sessões paralelas nós temos um cenário glorioso no céu, sempre, de alguma maneira, onde há adoração, louvor, vitória, triunfo. E esse cenário é realmente muito reconfortador. Vamos à leitura, então, do capítulo 14, tá? Que vai do versículo 1. Inicialmente, vamos ler até o versículo 16, tá? Do 1 ao 16. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Gostaria que você observasse que existe nessa primeira leitura dos versos 1 e os versos 6 e o verso 14, que são 3 parágrafos onde existe essa expressão olhei, ouvi. Dividem basicamente este capítulo. Primeiro nós temos então do versículo 1 até o 5 a descrição dessa bênção dos redimidos. Né? Os 144 mil que foram selados, que estão vivendo na terra, cercados por inimigos. Aqui desfrutam da bênção no céu após o juízo final. Isso então já depois na ressurreição. Desfrutam da vitória do Senhor. São os seguidores fiéis do Cordeiro. Se você vê o capítulo 14, começa justamente com isso. Olhei. O primeiro olhei. Ok? Mostrando esses redimidos. Os 144 mil representam todos os eleitos comprados da terra de todos os tempos. Depois nós temos do versículo 6 até o 13, aí temos o segundo olhei. Né? O versículo 6 diz assim: vi outro anjo. É mesmo que olhar. Não é? E é uma advertência, são várias advertências à humanidade. Tá? No capítulo 14, após a bem-aventurança dos redimidos, retornamos aos eventos que ocorrerão logo antes da segunda vinda de Cristo. É interessante que nós temos aqui, são 3 anjos falando no versículo 6, no versículo 8 e no versículo 9. Eles devem ser vistos juntos com um único propósito: advertir a humanidade acerca do juízo vindouro, para que ela possa voltar-se para Deus. O primeiro anjo, ele faz assim uma advertência à humanidade em geral. O segundo anjo descreve a futura queda da Babilônia, a meretriz, a sedutora, que cativa as pessoas, distraem as pessoas nesse mundo. E o terceiro anjo fala que os seguidores da besta perecerão. A perseverança dos santos e os que morrem descansam de suas fadigas, é o que termina ali no versículo 13, ok? E por fim, nós temos, na terceira parte então, a colheita e o fim. É o terceiro olhei. Essa advertência, mostrando que haverá uma dupla colheita. E ela é retratada aqui dos versículos 14 até o 20. Vamos dar uma olhada aqui até o versículo 20. Nós vimos até o versículo 16, que diz que aquele que estava sentado sobre a terra
sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. É interessante que essa expressão, João Batista já usou essa expressão de colheita, de ceifa, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 12. João Batista dá testemunho de Cristo, ele fala assim: a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, é um relato aqui no Evangelho de Mateus do juízo final, da vinda do Senhor e da sua colheita, da sua ceifa. Então, no versículo 16 do capítulo 14, diz que então ele passa a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. No versículo 17, então, até o 20, ele diz: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra e lança-o no grande lagar da cólera de Deus. Então aqui a videira é um sinal de morte e não de vida. Tá? Assim como ele vai colher o seu trigo, na hora certa ele passa ali e colhe o seu trigo, o seu povo. Ele joga no lagar, ele pisa, no lagar da cólera de Deus. E diz assim no versículo 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então essa é uma narrativa já da vinda do Senhor e do juízo final, o Senhor estabelecendo então o seu julgamento e derramando a sua ira sobre aqueles que simplesmente o blasfemaram, negaram o seu nome e não o receberam. Recolherá o seu trigo no celeiro, como falamos em Mateus 3,12. A foice lançada na terra, e a terra foi ceifada, e recolhidos a Cristo os eleitos. A segunda foice ajunta os cachos da videira, vindima a videira e lança no grande lagar da cólera de Deus. E aqui fala ao final, então, que é numa extensão de 1.600 estádios. O número 4 é o número da criatura. E aqui uma criatura sem Deus. Então aqui 4 vezes 4 vezes 10 vezes 10 é um número completo, são esses 1.600 estádios, é um número completo do julgamento dos iníquos. Nós terminamos então a apresentação dessa quarta sessão. Eu queria chamar sua atenção para mais uma coisa aqui, o número 7. Ele aparece em várias sessões. Tá? Nós temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira. E nós temos aqui, nesta sessão, 7 vozes. Tá? Só para você conhecer. A primeira voz está no capítulo 14, versículo 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Ok? Nós temos depois a segunda voz, que diz assim, deixa eu procurar aqui. A segunda voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, em cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. A segunda voz está no versículo 7. Ok? A terceira voz, o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, novamente, caiu a grande Babilônia. A quarta voz, no versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz. Se alguém adora a besta, e faz então a advertência. A quinta voz, no versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados
os mortos. A sexta voz, ela aparece justamente no versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. E a sétima voz, no versículo 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz. 7 vozes, portanto, na quarta sessão paralela do livro do Apocalipse. Próxima aula, se Deus permitir, vamos entrar na quinta sessão. Estamos nos aproximando do fim. E por falar em fim, que o povo de Deus possa estar desejando que esse fim chegue logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até lá.